Então, vamos lá, vamos exercitar. Eu vou fazer uma questão agora que está aqui no seu livro, eu vou colocar aqui para você. É a questão número 2, tá bom? Depois você vai ler com calma e vou dar uma resumida no que ele quer aqui para a gente fazer, tá? Então vamos lá, vamos começar. Bom, ele fala que existe uma carga positiva que vale 1,5 microcoulombs, tá? E ele fala que essa carga aqui na região do ponto P, ela sentiu uma força, e essa força vale 0,6 newtons. Bom, antes de eu começar a resolver, vamos pensar aqui comigo. Se tem uma carga aqui numa região, que ele fala que essa região é o ponto P, e essa carga sente uma força, se essa carga está sentindo uma força é porque ela está dentro de uma região que a gente chama de campo elétrico. Lembra? Foi o que a gente estudou lá. Então quer dizer que próximo dessa carga existe uma outra carga que está fazendo com que essa carga positiva aqui sofra uma força de 0,6 newtons. E ele vem e pergunta para você na letra A: qual é a intensidade do campo elétrico? Bom, e eu já vou aproveitar e vou responder primeiro a letra B aqui, depois eu coloco oficialmente a resposta. Diz para mim, quando a carga, ó, aqui é a nossa carga de prova, tá? Se essa, para mim saber a direção e o sentido do campo elétrico, eu preciso saber da força. Ele já te dá a força aqui. Então, olha comigo. Quando para mim saber a direção do campo elétrico, a direção é sempre junto com a força. Junto com a força. Se a força está na vertical, para onde é que está o campo elétrico? Também está na vertical. Ele não pode estar na horizontal, porque a força está na vertical. Agora eu não sei se é vertical para cima ou vertical para baixo. Para me saber o sentido do campo elétrico, eu preciso saber da carga. Toda vez que a carga for positiva, o sentido do campo elétrico é junto com a força. Ou seja, se a força está na vertical para baixo, o campo elétrico dessa carga aqui, que ela está sentindo, também é na vertical para baixo. Então, o que é que você teria que fazer? Você iria desenhar o campo elétrico. Eu sei que o campo elétrico está junto com a força, a direção é da força vertical, a direção do campo elétrico é vertical. Quando a carga é positiva, o sentido é o mesmo da força. Se a força está para baixo, o campo elétrico está para baixo. Então, está aqui. Achei a direção e o sentido do campo elétrico. Tudo bem? Se fosse uma carga positiva, a direção ia ser junto com a força e o sentido oposto à força. Então, só para revisar que eu estou fazendo isso aqui, eu já coloco a resposta correta da letra B direitinho aqui. E ele te pede, então, olha, calcula a intensidade do campo elétrico aqui nessa região. Aí você vai ter que lembrar o seguinte, o que é mesmo campo elétrico? Bora lá. Campo elétrico é a força sentida por uma carga. Só que como eu vou calcular a intensidade é o módulo, é por isso que eu não estou colocando a setinha do vetor aqui, tudo bem? Então vamos lá, antes de você sair substituindo, fazendo conta doidado, como eu já falei para você antes, você vai olhar as informações que ele te deu, você vai anotar os dados e vai ver se está tudo certinho. Então olha aqui, carga elétrica, você vai anotar aqui do lado, carga elétrica, vale 1,5, epa, unidade de carga é só o coulomb e não microcoulomb. Isso quer dizer que você tem que substituir este μ por quanto? Por 10 a menos 6. Agora sim isso está na unidade correta. E aí esse cara você pode substituir aqui na equação. Tudo bem? Força em newton. 0,6 newton. Já está na unidade correta? Então você não precisa fazer mais nada. Pode substituir. Tá bom? Ele te pede o campo elétrico, ele te dá a força e te dá a carga. Olha que moleza, você só vai substituir isso aqui agora e vai resolver. Então vamos lá? Bom, é o seguinte. Campo elétrico é a força. Quanto que vale essa força? Vale 0,6. Tudo bem? Quanto é que vale a carga elétrica? A carga elétrica, como é positivo, eu não precisaria colocar o módulo, viu? Lembra, para que serve o módulo? O módulo serve para transformar um número que é
negativo aqui, quando ele sai do módulo, ele sai positivo. Vou colocar só para você lembrar. Então tá aqui, ó, 1,5 vezes 10 a menos 6, tudo bem? Dentro do módulo. E aí você vai continuar resolvendo, vamos lá. Campo elétrico. Eu vou só reescrever esse cara para ficar mais fácil da gente resolver como base 10. Então, como é que eu escrevo 0,6 na base 10? É 6 vezes 10 a menos 1. Eu andei a vírgula numa casa, tudo bem? Como começa com 0, expoente negativo. Tá aqui, 6 vezes 10 a menos 1. Esse cara é positivo, quando ele sai do módulo, ele sai positivo do mesmo jeito. 1,5 vezes 10 a menos 6. Se fosse negativo, se tivesse menos aqui, quando saísse desse módulo, sairia positivo. Então, olha, o que você vai fazer agora? O seu trabalho, vamos dizer assim, é fazer essa divisão aqui, ó. Quanto que vale 6 dividido para 1,5? Professor, eu não sei resolver assim, não tem problema, o titio te ajuda. Olha lá, 6 dividido para 1,5. Ó, lembra que eu peço sempre para você anotar os seus dados assim? Isso aqui serve para você manter a sua conta organizada e você consegue encontrar mais rápido, com mais facilidade as informações. Então olha aqui, ó. Professor, eu não sei dividir 6 por 1,5, não sei dividir por fração. Como é que você vai fazer? Você vai tirar essa vírgula não existe mais aqui, e você vai acrescentar um zero. Então agora é 60 dividido para 15. Que número que eu multiplico por 15 que vai dar 60? Isso aí, 4. 4 vezes 15, 60. Então não falta mais nada para a gente ter 60. Isso quer dizer que a sua resposta dessa divisão aqui já é 4. Então, olha, o campo elétrico vai ser 4. Sobrou o que aqui? Vezes 10 a menos 1, dividido para 10 a menos 6. Estou fazendo bem detalhado para você, tá? Agora você vai lembrar aqui, ó, quando eu tenho uma base aqui embaixo e eu quiser resolver com mais facilidade isso, eu posso pegar esse cara, jogar aqui para cima. Só que quando ele sobe, o sinal do expoente vai trocar. Então, o nosso campo elétrico vai ser 4 vezes 10 a menos 1 vezes 10 era negativo, quando sobe, sobe positivo. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, continuando. O que você vai fazer de difícil agora? Você só vai conservar a base e somar os expoentes. Então vamos lá. A sua resposta vai ser então 4 vezes, conserva a base é o 10, porque os dois têm 10 embaixo, elevado a quanto? Bom, aí você vai somar ou subtrair os expoentes. Menos 1 mais 6 vai dar quanto? 5. Por que 5, professor? 6 menos 1, 5, e o sinal fica sempre o sinal do maior. Como 6 é positivo, a resposta é positiva. Qual é a unidade de campo elétrico? Força em Newton e carga em Coulomb. Tudo bem? Então a sua resposta é essa aqui. 4 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb. Essa é a sua resposta da letra A. Tudo bem? Então, esse carinha está dentro de uma região de campo elétrico que vale 4 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Aí na letra B ele te pergunta qual é a direção e o sentido do campo elétrico. Aí você vai olhar para cá. Qual é a direção do campo elétrico? O campo elétrico está na vertical. Lembra, direção só tem duas. Ou é horizontal ou é vertical. O campo elétrico está na vertical. Então você vai colocar aqui, ó. O campo elétrico está na vertical. Isso aqui é a direção. E para baixo. O campo elétrico está na vertical e para baixo.
esse cara aqui é a direção e esse cara aqui é o sentido. Tudo bem, Edinho? Espero que você tenha entendido. Grande abraço. Tchau.